Se a maternidade é puxada para mim e para você, imagina para uma mãe atípica. Aliás, você sabe o que significa esse termo? Pois então, hoje o nosso papo é sobre maternidade atípica. Vou conversar com duas mães que têm filhos com autismo. Olá, começando mais um Pode Contar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Vamos começar agradecendo aqui os nossos patrocinadores, como sempre. Unigram, muito obrigada. O Copos e Cia, hoje nós temos uma novidade aqui. Vocês vão ver que tem algo super legal. Então, Copos e Cia, muito obrigada por vocês. Estúdio Silvana Souza, que me deixa aqui mais bonita. E a produtora Backstage, que faz tudo isso aqui ser possível para chegar até você. E aquele papo de youtuber que eu ainda tô acostumando, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta para gerar engajamento aqui e, é claro, me siga também lá nas redes sociais no Instagram, @MiriamNévola. Agora sim, eu vou apresentar para vocês as minhas convidadas, a Jéssica e a Denise. Olá, tudo bem? Duas mamães, batalhadoras, não queremos ser guerreiras, né, meninos? Guerreira Xena. Estamos mais pra cansados. Deixa eu aproveitar colocando a câmera aberta aqui para mostrar pra gente aqui, ó. Agora a gente tem um painel, um cenário. Antes ele era feito virtualmente e agora a Copos e Cia possibilitou que a gente tivesse esse painelzinho lindo com a nossa logo e tudo mais. E semana que vem ainda vai ter mais uma novidade que o Miro já me passou. Então, Miro, Larissa que é minha seguidora fiel, muito obrigada pelo carinho e pela colaboração, viu? Bora conversar. Meninas, então apresenta um pouquinho de vocês. Começa pela Jéssica. Jéssica, você é mãe de duas crianças. Fala aí pra gente. Sou uma mãe cansada, como a Denise, de duas coisinhas fofas. A Cecília com 6 anos agora e o João com 4 anos. Ambos têm transtorno espectro autista, epilepsia, né? E a Cecília também tem TDAH. Mais um pouquinho de fechar coisa. com chave de ouro. Certo. 6 anos e? 4. 6 e 4. E você, Denise? Quem é você? Eu sou a Denise, eu sou professora e tenho uma criança linda de 4 anos que chama Augusto. Ele também foi diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo. Por enquanto, paramos aí. Espero que não venha nenhuma surpresa a mais. Você não pretende? Ou tem planos? Ou ainda tá aberto? Por enquanto, a gente tá tranquilo. Nem que sim, nem que não. A gente tá assim, por enquanto, levando a vida. Certo. Não, porque vocês já repararam, né? Que quando a gente não tem filho, a pergunta é, quando vem o filho, né? Aí tem o primeiro, aí depois vem a pergunta, quando que vem o segundo? Aí eu achei, depois que eu tive a Pérola, a segunda, eu falei, pronto, agora acabou, não tem mais o que perguntar. Mas aí eu tive 2 meninas. Aí tem outra pergunta pra quem tem 2 meninas. Ah, mas você não vai tentar um menininho? Eu dei sorte, confesso. Você já veio casal, né? Eu veio casal. E foi a única, assim, da família que teve casal. Porque minha mãe teve 2 meninas, minhas tias foram 2 meninas, a minha prima que teve depois 2 meninos. Eu dei a sorte e pronto. Já veio equilibrado, aí você não tem essa pergunta. Não. Não inventa Não outra tem pergunta? nenhuma. Agora não tem mais pergunta Não, quando é agora a casal. pergunta é, quando você vai voltar a namorar? Ah! Volta Gente, de novo. é sempre. É o ciclo. Mas não vai casar de novo? Exatamente. Sempre alguma pergunta. Sempre. No caso das 2 meninas, vem o terceiro e é assim, é uma... Mas no meu caso, eu também não quero ter o terceiro. Por mim, já tá ótimo. Apesar que hoje eu comi um ovo que veio com 2 gemas. E eu descobri Cuidado, que isso significa que pode vir gravidez. Será? Aquelas coisas de... Eu acredito, Gêmeos, porque você minha avó teve 16 filhos, então tudo que minha avó fala... Sua avó teve 16 filhos? Teve. E todos foram... Só o último que foi cesárea. O resto foi tudo parto normal. E minha avó é para aquelas paraguaias, velha. Então, tudo que ela fala dessas coisas assim, eu acredito. Acredito. E ela cantou quando eu ia engravidar. Ah. Ela falou, você vai ter um menino daqui a um tempo. Eu falei, doida, é foda. Tipo, não. Aí, quando eu fui contar pra ela que eu tava grávida, que ela ainda conversava e tal, ela falou assim, vai ser um menino. Vai ser um menino branquinho. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não vai, não tô. Comecei a passar mal na outra semana.
Nossa! Tomara que ela não fala que eu vou ter gêmeos. Não vamos encontrar a avó da Jéssica nos próximos Mas, dias. gente, vocês já repararam isso? Pensa, uma pessoa com 16 filhos. Eu sou mãe de 2, você é mãe de 2, você é mãe de 1. E a gente já fica assim enlouquecido. O que vocês acham que mudou? O que você acha, Denise? Mudou alguma coisa? Elas davam conta antes porque a gente é mais mimi, a gente é mais Nutella, como alguns dizem, a nossa geração? Olha, eu acho que a questão da mulher trabalhar fora é uma questão que influenciou diretamente no número de filhos, né, no decorrer da evolução da sociedade, né? E também a questão que a gente quer sempre dar o melhor pro nosso filho, né? E isso não implica só em roupa de marca, né? Enfim, também implica na educação, né? Em atividades extracurriculares, né? Então, tudo isso demanda dinheiro, não tem o que falar, né? Então, a gente vive em busca de melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, né? Investindo na formação deles e tudo mais, né? Então, isso gera custos, infelizmente. Uhum. Quando até me falam, meu marido gostaria até de ter o terceiro, né? Mas aí, pensando no trabalho, eu falo, cara, eu vou ter que readaptar minha vida toda de novo, pela terceira vez. E fora os custos, porque aí a gente já pensa, tem que pagar a escola particular, senão tem que ir pra pública, porque 3 escolas particulares, caramba! Aí você quer pôr no inglês, você quer fazer essa conta, então é mais complicado, né? Bem mais complicado. E antigamente também a mulher não tinha muito como falar, não vou engravidar, né? Uhum. Minha avó fala muito sobre isso. A questão, O que ela fala? Tipo assim, a minha avó separou do meu avô quando ela decidiu, não quero mais estar casada. Mas foi uma coisa que todo mundo achou super estranho na época, porque não era comum falar, não quero mais estar casada. Mas ela falava, a gente não tinha muito o que falar, né? Tipo assim, marido quer ter filho. Você tá lá, você vai, né? Acaba tendo. E aí ela acabou tendo 16. Aí, no caso, era pra ter sido 17. Um faleceu quando nasceu. Só que aí, a mãe de uma sobrinha dela faleceu no parto. Aí ela criou a minha tia, né? Acabou... na época ela já tava amamentando e acabou criando, aí ficou 16. E dos 16, assim, que tem qualidade de vida e tal, né? Morava parte rural, mas todos têm diploma. Isso minha avó fez questão. Caramba! Todos ou são professores, né? Em sua maioria, pesquisadores. O mais velho, inclusive, o tio Egídio, ele é responsável por ter colocado Guarani na escrita, né? Ou trabalham, sua família, tipo, minha avó sempre... E nós netos também. Eu sou a mais nova dos mais velhos. E minha avó sempre pegou no pé. Família grande faz parte da sua realidade. A sua família é grande também, Denise? Ou é mais enxuta? Não, a minha família é mais enxuta. Minha mãe teve eu e meu irmão, então só 2, né? Os meus pais já tiveram, assim, 5 irmãos, né? Então, já não é mais tanto como era normalmente, né? Na época dos meus pais, ainda era comum ter uma família muito numerosa, né? Já não foi uma realidade da família deles, né? Então, a gente vai reduzindo mesmo, porque a gente quer sempre dar o melhor pra eles, né? E a maternidade sempre teve na cabeça de vocês? Assim, era um sonho você ser mãe? Olha... Quando eu conheci meu marido e a gente começou a fazer planos de casar e tudo, a gente sempre teve aquela ideia de comercial de margarina, né? Vamos ter 2 filhos, um cachorro e aquela história toda, né? E aí, quando a gente casou e essa questão se tornou, assim, mais palpável, né? A questão da gravidez, eu tive bastante medo. Muito medo, assim... Eu tive até que fazer terapia psicológica, assim, pra me desvencilhar desses medos que eu tinha de ser mãe, porque eu achava que eu não ia dar conta, meu Deus do céu. Quem sou eu? Eu não dou conta de cuidar de um cachorro direito, eu vou conseguir cuidar de uma criança, eu não posso deixar ela morrer. Então, era, assim, uma questão que me pesava bastante. Mas aí, depois, graças a Deus, com terapia também, eu consegui superar esse medo, né? E aí veio o Augusto muito bem planejado, muito bem esperado, né, conforme era a ideia inicial, né? Nossa, interessante, né? Teve que fazer terapia pra, então, sim, decidir que quer engravidar. E você, Jéssica? Não. Não era um sonho? Não. Assim, bem na minha juventude, quando eu conheci o pai das crianças, sim. Mas aí depois que a gente ficou muito tempo namorando. E aí, aquilo saiu da minha cabeça. E quando eu descobri que eu tava grávida, a gente tava em meio a uma separação.
A gente ainda tinha pensado em casar, não casa, né? Quando eu descobri que eu tava grávida da Cecília. Então, a minha primeira gestação foi muito traumática. E eu falei, não, chega, acabou. Não quero mais, tá bom. Aí, quando viu que era menina, minha irmã ainda ficou meio assim, porque ela queria um menininho, né? Minha mãe falou, mas uma menina aqui em casa e tal. Aí eu falei, não, tá ótimo. Aí, quando eu descobri que eu tava grávida de novo, eu falei, Senhor, o que eu fiz? Só que aí já foi bem mais tranquila a gravidez do João. Do João eu fiz acompanhamento específico para maternidade, por conta do trauma da primeira. Né? Na primeira eu fazia acompanhamento psiquiátrico pelos meus motivos mesmo, né? Agora na segunda do João, não. Fiz certinho e foi bem mais estressante para mim, porque eu me cobrava. Aquela coisa do vou dar conta, não vou dar conta. Mas deu tudo certo. Nasceu aquela coisa fofa. Só a bochecha. E quando você engravidou a segunda gravidez, a Cecília já tinha diagnóstico? Não. A Cecília estava recém começando terapia comportamental, porque ela era uma criança que não parava quieta. E aí a pediatra dela falou, Jéssica, entre eu passar medicamento para essa criança, ou a gente tentar uma terapia, vamos de terapia. E como eu tenho transtorno de borderline, eu, tenho que me cuidar, faço terapia também, tomo medicamento. Eu tinha muito medo de explodir com ela, porque ela não parava. E aí ela falou, não, vamos botar lá na terapia, que a terapeuta ajuda você, conversa com o seu terapeuta, faz um trabalho ali, né, de família. E foi por ela, com 1 ano eu descobri que eu tava grávida do João, ela tinha 1 ano e 5 meses. Com 1 ano e 6 meses ela entrou pra terapia. Mas pelo motivo só de ser agitada. Uhum. E quando que veio o diagnóstico de autismo? Veio aos 4 anos, né? Começou aos 3 por conta de um tombo que ela teve na casa da minha avó, da Bisa. A Cecília sempre foi uma criança que teve um desenvolvimento um pouco mais rápido que as outras para a idade, né? Sempre foi muito esperta, digamos assim, o pessoal falava. Ela pega as coisas muito fácil, muito rápido, só que nunca parou. E um dia, brincando naqueles benditos cavalinhos que eu falo para as mães, não compre aqueles cavalinhos. Eu não Aqueles queria... de borracha? De pular. Ela tava Lá brincando. em casa também. Ela tava brincando e eu lembro que eu tava cuidando da minha avó. A gente tinha ido ficar uma semana na minha avó, mudamos pra casa da minha avó pra ficar com a minha avó. E ela tava brincando e eu na cozinha falei, olha essa criança. E ela tava com o pai dela na sala. Olha essa criança. Gente, não deu 2 segundos. Tem na saída da casa da minha avó, tem um degrau grande que vai pra varanda de fora. Ela não me cai, me bate a cabeça atrás, assim. Só vemos sangue pra tudo quanto é lado. E cata ela e corre pro hospital, e ela chorando, e ela não queria ir pro hospital porque ela já tinha tomado ponto na boca há pouco tempo atrás e tal. E aí chegamos no hospital, fomos muito bem atendidos nessa época, só que não tinha neuroinfantil, né, de plantão. E aí ela passou pela tomografia, quando ela passou pela tomografia, o neuro que atendeu ela adulto, né, falou assim, mãe, por conta de uma pancadinha ali, é bom você levar no neuroinfantil, tal. Começamos a procura aqui em Dourados, não encontramos, decidimos levar em Campo Grande. E em Campo Grande levamos as coisas pra ver isso, né? Só pra tal. Aí ela entrou na sala, a doutora começou a conversar com a gente. Ela falou assim, tô sentindo um cheirinho de TDAH. Aí o pai delas riu e brincou e falou assim, eu fui diagnosticado com 34 anos agora com TDAH. Ela falou assim, eu tô sentindo que essa daí, quando começar a alfabetização, a gente vai ter um TDAH aí. Aí, tá bom. Na época ela ia pra escolinha, aí eu comentei que ela ia pra escola, que ela fazia terapia. Ela falou, então eu quero um relatório da terapeuta dela e um da escola. Falei, tá bom. Passou os exames de sangue, pediu eletro, pediu aquela coisa toda por conta da queda. Isso não tem nada a ver com o do autismo. E aí, quando nós voltamos, ela lendo o relatório, ela terminou de ler os 2 relatórios, ela olhou pra mim e pro Thiago e falou assim, vocês estão preparados pra possibilidade de ter uma filha autista? Nós 2 ficamos tipo... Que até então nem falavam em autismo. Porque dentro dos parâmetros médicos, digamos assim, pediátricos, que os médicos ponderam ali, né, que é o crescimento, que é peso, que é o desenvolvimento, se anda, se tá falando, se pergunta, né? Ela tava dentro. Ela tava dentro, até mais. O pessoal falou assim, ai, nossa, sua filha é mais desenvolvida que a idade, ai, nossa, ela é muito esperta, não, que isso é bom, e nananã. E aí foi 1 ano pra sair o laudo dela. Ela passou por mais de um neuropsicólogo, né? Passou por fono, passou por TO, passou por vários profissionais que montaram, né, esse relatório para chegar o laudo dela. E ela recebeu o laudo dela quando ela tinha feito 4 anos, um dia depois do aniversário do irmão dela, dia 18 de agosto. E até aí não sabia do João.
Não, mas eu desconfiava. Quando começou-se a falar da Cecília, eu comecei a desconfiar, porque o João já era o contrário. Só que a gente escuta aquele menino é mais lerdo, menino é mais lento, menino demora pra falar. Não, é assim mesmo. Eles são preguiçosos. Ele tem tempo dele. E aquilo ficava, sabe? E aí eu comecei a questionar a pediatra dele. E ela falava isso pra mim também. Eu achei super estranho, porque com a Cecília ela foi super certeira de falar, não, vamos levar na terapia, porque realmente ela é muito agitada. Já com o João, que era totalmente o oposto, ela falou, não, é normal, o menino é normal. E às vezes a gente até fica em dúvida mesmo, né? Quando tem um filho muito agitado, aí outro é mais calminho. Será que é um que é diferente do outro, né? E o Augusto, como que você descobriu o diagnóstico? O Augusto, ele começou a apresentar atraso na fala, né? Com 18 meses, eu percebi que ele não estava progredindo, ele falava pouquíssimas palavras, né? E eu também questionei o pediatra dele, e ouvi a mesma coisa. Ah, espera mais um pouco, tá muito cedo. Não, ele vai falar, ele já tá falando, olha aí e tal. E aí, beleza, isso foi numa consulta. E 2 meses depois, a gente voltou, né, para outra consulta de rotina. E aí eu questionei de novo ele. Eu falei, passaram-se 2 meses e o Augusto não aprendeu a falar nada de novo. O que ele falava 2 meses atrás, ele tá falando. E tinha ainda estímulo, agora. não era uma criança que ficava assim, né? Tava Sim. tudo dentro. A gente tava no meio da pandemia. Era assim, o auge do lockdown, da pandemia. Então, eu e ele, a gente ficou literalmente trancados por 6 meses. Assim, a gente não saía pra nada. Só meu marido ia, trabalhava de portas fechadas na empresa que ele trabalhava e voltava. Então, assim, ele tinha o estímulo da casa, né? De mim e do pai dele, né? E o pediatra, não, espera. Aí eu comecei a seguir algumas páginas no Instagram de fonos, né? Que trabalham com crianças pequenas, né? Da idade do desenvolvimento que ele tava. E comecei a ver que tinha umas tabelinhas de como se fossem os marcos de desenvolvimento motor, mas da fala, né? E aí eu comecei a observar e falava lá em uma das tabelas que com 18 meses a criança tinha que estar falando em torno de 50 palavras. E o meu filho não falava nem 10. Então, isso me chamou a atenção. Aí eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, mesmo que o pediatra não ache necessário, eu quero levar ele para uma avaliação com uma fono. Porque se não for nada, ok, a gente já tira a pulga da orelha, fica tranquilo e aguarda. Se for alguma coisa, a gente vai correr atrás. E assim foi. A gente foi numa fono particular, porque como o pediatra não achava necessário, ele não me deu encaminhamento e não daria para ir pelo plano de saúde. Aí a gente pagou uma fono particular, levamos ele e fizemos a avaliação, né, da questão da fala. E aí a fono, certamente ela já percebeu alguns sinais, mas ela não passou pra gente. Ela só falou que sim, que ele estava atrasado, e que deveria ser investigado o motivo do porquê ele estava atrasado, né? E aí ela já me encaminhou para neuro, para psiquiatra, para TO, para tudo, né? E aí quando eu levei ele na avaliação, eu não pensava em autismo. Eu pensava que era ali um atraso, vai fazer uma fono 1 ano, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido, recuperar e beleza. Isso na primeira sessão, a avaliação foram 3 sessões. Na primeira avaliação, eu estava com esse pensamento. Quando ela chamou a gente para dar o resultado, né, da avaliação, e aí ela fez aquela lista de profissionais que a gente tinha que procurar, na hora eu já sabia o que era. Eu já sabia. Eu entrei no carro e falei pro meu marido, eu falei, é autismo. Talvez porque você é professora, lida com crianças, ou não? Era um sexto sentido de mãe? Eu acho que era um sexto sentido de mãe, porque eu também já tinha pesquisado possíveis causas, né, que poderiam estar gerando esse atraso, né? Embora a gente nunca quer aceitar, a gente nunca quer entender, né, de primeira, mas, assim, era uma possibilidade, né? Sobre não aceitar, eu quero falar sobre isso com vocês. Eu já ouvi muito, assim, que é como se fosse um luto. Porque quando... Por mais que não seja, autismo não é uma doença, né? Não é considerado uma doença, é uma especificidade, né? Mas, assim, quando a gente engravida, quando a gente sempre sonha, né, com aquela criança saudável, entre aspas, perfeita. Todo mundo fala até isso, né? Que venha com saúde, que venha...
E aí eu já ouvi dizer que é preciso você aceitar, os pais têm que aceitar e é como se fosse um luto, porque você é forte, mas foi isso que eu ouvi, quero ver se vocês concordam. Tipo, você enterra aquele filho que você imaginou, que você idealizou e você passa a aceitar o filho que você tem. Isso é real? É assim mesmo? É tão forte assim, Jéssica? No da Cecília, eu não tive. Engraçado que na volta de Campo Grande, o dia que a gente pegou o laudo, eu vim acalmando o pai. O pai teve. Nossa, foi muito complicado lidar com o dele. Mas é exatamente isso, é um luto, porque você tem uma idealização. Agora, um do João, eu ainda tenho. Eu só de falar. Por quê? Porque o João não foi, assim... Não é que não foi desejado, mas não foi planejado. E eu perdi meu pai muito nova, com 4 anos. E meu pai sempre quis ter um menino. Então, quando descobriu-se que era um menino, virou aquele... Nossa, neto do Zé Maria, que o apelido do meu pai é Zé Maria, porque é jogador do Corinthians. Então, já junta isso, porque a gente é bem fanático, aquela coisa toda, né? E aí, na gravidez, eu já imaginava, meus tios falavam, não, porque o Miro ensinou a gente a fazer churrasco, a gente vai ensinar o João vai com a gente pro futebol, como o Miro levava, porque meu pai jogava pelo time de Carapó, né? E... Aí, que nem ontem eu fui passear um pouquinho com a Cecília, a gente foi num restaurante temático, e eu vendo as crianças interagindo, o João não faz aquilo. E a possibilidade dele fazer, eu sei que, não, como diz, nunca diga nunca, mas é uma coisa que eu idealizei que não vou ter. Então, a gente acaba enterrando realmente muitos sentimentos e muitas idealizações, porque não adianta falar que mãe não idealiza com filho, a gente idealiza. Lógico, a gente não vai falar, vai fazer isso, aquilo, tudo, né? Mas a gente não quer que passe pelo que a gente passou, ou que tenha as experiências que a gente não teve. E eu sei que com ele eu não vou ter isso. Enquanto o da Cecília eu não tenho tanta preocupação, não sei se é por conta do nível de suporte dela. É isso que eu ia perguntar. Um é diferente do outro. A Cecília é mais leve? Existe esse termo? Leve e severo? Fala-se do nível de suporte 1, 2 ou 3. Que antigamente o 1 seria o leve, o 2 o moderado e o 3 o severo, né? Da Cecília é qual? Da Cecília seria o 1, né? Que é o antigo leve, o Asperger, que geralmente se falava, né? E o João já, por ser não verbal, já não entra nem na possibilidade de ser 1, né? Ele não fala nada? Nada. Sim, quando ele começou, ele não se comunicava, Miriam. Nada. Ele não olhava, ele não apontava, ele não pegava. Ele vivia num mundinho dele. Ele não interagia. Se tinha outras crianças, ele ignorava. Aí nós batalhamos por um tipo de tratamento que ele está fazendo, uma metodologia de tratamento que ele está fazendo agora. E depois de 1 ano dentro dessa metodologia, a gente tem um João que se ele quer água, ele se serve de água, né, no filtro. Se ele quer comer, ele vai na cozinha, ele vai na geladeira, ele pede do jeitinho dele, ele olha pra gente, ele vem, faz carinho em mim, coisa que ele não fazia, né? Ele interage com a irmã dele, hoje ele vem, que, né, antes de vir pra cá, ele tava lá, quase derrubando a irmã dele, porque ele é grande, ele vem, abraça a Cecília e joga ela no sofá. Ele interage no joguinho, né? Na terapia ele faz individual, né? Mas eles também têm os pares. E ele interage com os coleguinhas, tipo, de brincar de jogar bola. Ele nunca fazia isso. Então, é bem mais difícil. A Cecília, assim, ela leva de letra, na realidade. A Cecília tem que tomar até muito cuidado para não virar aquela criança mal educada, que todo mundo faz. Eu passo disso. O pessoal me olha. Ou a filha muito mal educada, porque não para, e o João, que é muito na dele, e que quando ele se sente à vontade no ambiente, ele também quer explorar tudo. Então, uma é mal educada porque fala demais e o outro é mal educado porque não fala com ninguém. Nunca tá perfeito, né? Nunca tá perfeito. Satisfeito. Aí a gente sempre escuta mas tem que dar limite. Mas é só impor limite. Nós vamos chegar aí, da recepção das pessoas com uma criança com autismo. Mas antes eu quero ouvir de você, Denise. Você teve esse processo de luto também quando você descobriu? Porque muito se fala da criança e tal, mas aqui eu quero ouvir sobre vocês. Como que foi a mãe, o pai receber a notícia que o filho tinha autismo? Foi, assim, o chão se abriu, né? Porque embora, como eu te falei, né, eu entrei no carro, eu já sabia que era autismo, né,
a gente tem aquela ideia estereotipada, né? Eu nunca tinha tido poucos contatos na escola, mas a gente tem aquela ideia estereotipada de que o autista, ele é incapaz, né? Que ele não vai conseguir conviver em sociedade, que ele vai depender a vida inteira de uma segunda pessoa para dar suporte para ele. Então, assim, quando a gente descobriu, quando a gente teve, né, o diagnóstico fechado, esse luto veio, com certeza. A gente ficou, assim, uns 8 meses sem contar para ninguém. A gente não tinha coragem de contar para ninguém, a gente só chorava. Chorava, assim, a gente botava o Augusto pra dormir e ia pro nosso quarto e chorava, os dois, abraçados. Meu Deus, o que vai ser dessa criança? Meu Deus, o que vai ser da gente? Meu Deus, será que algum dia ele vai ser independente? Sabe, assim, desespero, é desesperador, né? Mas por quê? Porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem a vivência, né? Então, foi um processo muito difícil, assim, de superação, embora eu acredito que o meu luto tenha sido, assim, muito mais curto, vamos dizer assim, do que muitas mães, porque tem mães que, às vezes, não aceitam nunca, né? Passam a vida na negação. Então, eu acredito que o meu luto foi curto, relativamente, mas eu tive, assim, dias que eu olhava para ele e eu senti uma certa repulsa. Parecia que eu não conhecia mais aquela criança que estava dentro da minha casa. Eu tinha uma sensação, assim, de que, meu Deus, quem é você? Sabe? Tipo, como eu tenho que lidar com você agora? Sabe? E como aí... se tudo que a gente tivesse aprendido sobre maternidade, a gente tivesse jogado no lixo. Exatamente. Então, assim, foi um processo doloroso, mas eu saí do luto quando eu percebi que enquanto eu não saísse, as coisas não iam andar. Os tratamentos não iam acontecer e ele não ia progredir. Então, eu, assim, conheci a página de um rapaz no Instagram, que, assim, eu conto essa história para todo mundo, porque, para mim, foi, assim, um divisor de águas na minha vida enquanto mãe atípica. Ele é um rapaz autista de mais de 30 anos hoje, que, na época, os médicos não sabiam que ele tinha, e a mãe dele estudou tanto a ponto de tratar o guri dentro de casa, estimulando ele. Ele não falava até os 5 anos de idade e não andava até os 5 anos de idade. E aí, a partir dos 5 anos de idade, ele começou a se desenvolver e hoje ele é um cara excelente, assim, que dá palestra pelo Brasil inteiro. Ele fala, acho que 9 idiomas. Caramba! Então, assim, quando eu encontrei a página desse menino, a chave virou na minha cabeça. Eu falei, cara... A esperança. A esperança. Se ele conseguiu, da forma como ele estava quando era criança, o meu filho tá muito melhor. Então, podemos chegar lá também. E hoje tem muito mais informação, né? Muito mais conversa. Vocês têm alguma dificuldade nesse sentido, assim, de acesso? Você falou que foi uma luta para conseguir tratamento. Ainda existem barreiras a serem superadas? Muita. Aqui nós estamos falando de 2 mães que têm plano de saúde, que, tipo assim, que nem no meu caso, tem o pai das crianças que é advogado, né? Mas a gente tem que lembrar das mães que não têm, né? Que é muito maior o número de mães que não têm. Que dependem aí do Serviço Único de Saúde, que não está capacitado, nem os particulares estão na realidade, né? Estão. Se os particulares não estão, você imagina o público. Então, tem muito que melhorar ainda. Uhum. E vocês acham que, falam assim, agora existe um excesso de diagnóstico, ou agora tudo é autismo, às vezes é característica da criança. Como que vocês veem isso? Isso aumentou mesmo ou aumentou a facilidade de se diagnosticar? Pode falar. Aumentou a informação. Uhum. A minha mãe é pedagoga, aposentada, com especialização em educação especial, e minha mãe sempre falava, eu sempre tive aluno autista, mas nunca escutavam a gente. Uhum. A professora está inventando coisas, meu filho não é assim, ou simplesmente os pais tiravam da escola, ou a professora tinha que antigamente já não tinha recurso mesmo, né? A professora tinha que ali fazer um trabalho, porque aí não tinha nenhum suporte. E então eu acho que aumentou informação. Isso de falar que é modinha, lógico, a gente sabe que tem gente que acaba se aproveitando, né?
Mas não, acredito que hoje as mães estão mais interessadas, procuram saber mais, entendem que o olhar médico é muito importante, mas que o nosso sexto sentido conta pra caramba também. Então, eu acho que não é, como o pessoal fala, que virou moda. Não acho. E como que é a maternidade atípica? Eu recebo muitos pedidos, sempre de mães atípicas, né? Que falam assim, fale mais sobre isso. Inclusive, esse tema aqui foi um pedido das minhas seguidoras, de mães atípicas, que falaram, você precisa ter no podcast, não pode contar esse assunto. Então, eu queria que vocês me contassem como que é a rotina de uma mãe atípica. O que é diferente para uma mãe típica, né? O oposto do típico é o atípico, certo? Tô falando certo? Certo. Como que é a sua rotina, Denise? Olha, minha rotina é bem corrida, igual a da Jéssica. Eu sou servidora pública, né? Então, eu consegui arrumar o meu horário de serviço para dar conta das terapias do meu filho, né? Então, eu trabalho de manhã, enquanto ele também tá na escola. E à tarde, eu fico de Uber dele. Terapia aqui, é fono, é psico, é TO, é eco, é não sei o quê. Inclusive, então, você falou que para estar aqui, ele teve que faltar. Teve que faltar na terapia. Quer dizer Dani, um beijo. Ela pediu pra eu mandar um beijo. Se eu não mandasse um beijo pra ela. A fono maravilhosa do meu filho. Então, assim, é muito corrido. A gente, assim, a agenda do Augusto, não é nem a minha, a agenda do Augusto é extremamente cheia de coisa. Então, assim, é regrado por hora. Ó, ele tem que dormir de tal hora, porque tal hora ele tem que acordar, leva 15 minutos pra chegar na fono, saiu da fono, leva 15 minutos pra chegar na psico, e assim vai. Acabou a psico, volta pra casa, tem tarefa pra fazer, tem janta, tem banho, tal hora ele tem que dormir, porque no outro dia ele tem que acordar cedo de novo. Então, assim, é cronometrado. Essa rotina rígida é porque ele tem essa necessidade de ter essa previsibilidade ou porque você gosta disso, porque precisa, como que é? Eu sempre fui uma pessoa organizada na questão dos horários, né, de compromissos e tal. Mas se a gente não se organiza, eu passei a me organizar muito mais depois dessas terapias que ele faz, porque são várias, né? Não é uma, e não é também uma vez na semana. Então, fono, ele faz 3 vezes na semana, psico são todos os dias. Então, assim, precisa de uma agenda muito bem feita para dar conta e para ele conseguir cumprir todas as demandas que os médicos pedem, né? Porque cada um faz uma carga horária de terapia diferente de acordo com a sua necessidade, né? Então, a carga dele é de segunda a sábado. Até sábado de manhã, ele tá fazendo terapia. Eu consigo imaginar um pouquinho, mensurar, porque a minha maternidade, assim, eu também, Uber e isso e aquilo, a gente é motorista, a gente é gestora, a gente é administradora, né? Inclusive, minha assistente tá aqui, a Marila, minha prima, que agora, gente, eu tô chique com a assistente. E ela, me acompanhando na segunda-feira, ela falou assim, cara, você tem que ir, eu tenho que saber. Bom, eu vou estar perto de tal lugar, eu já aproveito, levo a Mona Lisa, então eu vou trabalhar em tal lugar, né? Enfim, imagino a de vocês, que é uma terapia, que tem várias terapias. E a sua rotina, Jéssica? Porque no seu caso ainda são dois filhos e 2 com hoje eu tô difícil de falar. Neurodivergentes. Diferentes. O que salvou um pouco a minha vida é o fato de que os 2 fazem terapia numa clínica só, que é multidisciplinar, né? Só que um é em um prédio, que é o Baby, que é do João, né? E a Cecília no Kids. Então, só isso, né? Que aí eles fazem à tarde, da 1 às 4, todo santo dia também, né? O João tem uma carga maior ainda que da Cecília. De manhã tem escola, Cecília, João não tá indo pra escola ainda, infelizmente. Mas o que me pega são as comorbidades das crianças. Por mais que eu tenha tudo isso, porque de manhã eu faço almoço, eu cuido da casa, porque eu não tenho ajudante, eu não tenho babá, né? Tudo sou eu. Você não trabalha fora, só trabalha dentro? Não, só trabalho dentro de casa. Eu tenho que estar preparada sempre para algum perrengue. Em casa, tipo assim, a rotina é você estar preparado para uma não rotina. A Cecília gosta muito de previsibilidade, a mais velha. Ela tem que saber aonde ela vai, que horas que ela vai, o porquê ela vai, como ela vai. Ela tem que saber de tudo.
Já com o João eu enfrento terror noturno, ele não dorme, apesar de tomar medicamento, fazer tudo, rotina de sono, você prepara, banho, toda aquela... Não, às vezes eu passo 8, 9 dias sem dormir. Caramba. Porque aí ele dorme de manhã, né, eu deixo ele dormir, e eu tenho que fazer o quê? Almoço, levar, buscar, da escola... Né, organizar a mochila para tarde para terapia, porque tem que levar o lanche, aí a mochila tem que estar certinha de cada um, né, uma muda de roupa, toalhinha, aquela coisa toda. E leva para terapia. Aí o pessoal fala assim, Jéssica, mas por que você não descansa, dá umas 4? Eu falo, gente, como que eu vou descansar? Porque aí eu tenho louça para lavar, eu tenho que pensar como vai ser no outro dia, eu tenho que lembrar se eu... peguei os medicamentos deles, eu tenho que olhar a agenda de médicos, eu tenho... Tipo assim, você não tem como. Uhum. É extremamente desgastante. A Denise tá de prova. Por mais que a gente se organize, é muito desgastante. É, porque eu até ia perguntar. A Denise falou assim, é a agenda do Augusto. É. E onde que fica a sua agenda, Denise? Quais são os compromissos que tem pra você? Até riu. Olha... A Jéssica até tá tomando um golinho ali. É complicado. Pena que não é alcoólico, né? Exatamente. Até achei que seria, menina. Olha, fica sempre pra depois. A verdade é essa. É quando dá, se dá. E às vezes a gente marca, chega no dia, acontece qualquer coisa e não dá. Né? Porque a gente é a primeira a se desmarcar, né? Então, quando eu preciso, hoje eu quero ir no salão. Hoje não, né, gente? Porque hoje é privilégio. Semana que vem eu quero ir fazer a unha no salão. Nossa, é toda uma arquitetura, assim, de horários. Meu marido, que dia que você vai trabalhar, que dia que você não vai trabalhar. Você tem 2 horas pra ficar, porque o meu marido trabalha muito, assim, até a noite. Então, é bem complicado, assim. Ele me ajuda no que ele pode, mas... O trabalho dele também é bem puxado. Então, assim, conversando. Que dia que você vai poder ficar 2 horas com o Augusto pra eu ir ali fazer um cabelo, fazer uma unha. Só que, assim, nunca é tipo, não, vou fazer toda semana. Antigamente, saudades, eu ia toda semana no salão fazer a unha. Hoje em dia é assim, quando dá. Até fiquei feliz que eu fiz minhas unhas essa semana que eu vim aqui. Vou esconder a minha. Deu certinho, menino, que eu fiz minha unha essa semana. E aí... É assim, é quando dá. Uhum. E se dá também. E sua agenda? Que agenda? Você consegue tirar um tempo pra você, pra fazer algo que você gosta? Olha, o meu projeto de saúde é questão que eu preciso emagrecer mais. Até tô inchada pra caramba, porque eu tô sem dormir. Hoje é o 5º dia que eu tô sem dormir. Caramba. Então, eu corro de madrugada. Corre, literalmente? Porque assim, do outro lado da rua de casa tem uma pista. Então, às vezes, 1 da manhã, eu boto tênis, boto fone e vou. Sério? Sério, juro. É o tempo que tem? É o tempo que eu tenho. Às vezes, assim, mais cedo, às 11 da noite, 8 da noite. Às vezes, teve 2 dias que eu fui tentar caminhar de manhã e eu escutava o João gritando. Uhum. E a minha mãe tava com ele, mas tava gritando. Aí você não consegue. Eu ia entrar, minha mãe, volta, atravessa a rua de novo. E vai. Eu falei, não, eu preciso fazer isso quando eles estão dormindo. É porque às vezes a gente... Tanto que eu mudo muito o cabelo por conta de peruca. Porque se você for ver por baixo, eu tô com alopecia por estresse. Então eu tenho bem pouco cabelo já. Unha... Esquece. E aí o pessoal, fim de semana, alguma coisa, às vezes as crianças vão para casa do pai, mas é muito complicado de quando vai. Fica pouco tempo, ou o pai trabalha muito também e advoga nas horas vagas, então às vezes ele fala, vou buscar, e depois eu falo, não vai dar para buscar e tal. Então, nem... Puxado. E eu ouço dizer, né, comentam bastante comigo, Miriam, a maternidade atípica é muito solitária. Quando a gente se torna mãe, já tem uma transição, assim, muito de amizades, de tipo de amigos, de programas. A gente deixa de fazer muita coisa à noite, pelo cansaço, porque a criança tem rotina, enfim. Mas a maternidade atípica me parece ser ainda mais solitária. Por que é solitária, Denise? Olha,
Eu poderia citar vários motivos. Desde mães que têm medo que o filho pegue autismo porque convive com os nossos. Sério que existe isso? Existe. Acha que é contagioso? Acho. Não é pouco, não. Até questões de rotina mesmo. O Augusto, por exemplo, faz uso de medicação para dormir também, né? Então, o pessoal, vamos sair para jantar 8 horas. 8 horas a gente já tá voltando pro Augusto dormir. Entendeu? Então, assim, por questões de rotina, né? Horários que não batem, né? Realidades diferentes. Mas, assim, eu percebi esse afastamento das pessoas, dos amigos que a gente tinha proximidade depois do diagnóstico, né? Mas, assim, eu nunca fui atrás para perguntar por que exatamente, né? Então, a gente conta com as outras mães atípicas que nos entendem. Vocês têm uma rede de mães atípicas que se apoiam? Vocês conseguiram fazer essa união? Sim. É direct, né, Denise? A gente conversa por Instagram, por grupo de WhatsApp. Tem um grupo aqui na cidade que chama Mãe... Como que é? Grupo Azul? Acho que é a família, né? Família Azul, isso. Família Azul, né? Que são mães que se reuniram. Que, às vezes, elas fazem alguns eventos também direcionados para mães atípicas. Mas eu, particularmente, não participo ativamente. Já fui em alguns eventos, mas não faço parte do grupo em si, né? Por conta das minhas demandas também, né? Porque as meninas são, assim, bem ativas, né? E, às vezes, a gente não dá conta de tudo. Então, eu optei por não fazer parte do grupo, participar, às vezes, né, dos eventos. Mas, assim, hoje em dia, a minha rede de amizades, assim... com quem eu converso, de WhatsApp, de ligar para tirar uma dúvida. Às vezes nem tem nada a ver com a questão terapêutica das crianças, nem nada. Mas são as mães atípicas. Com as mães típicas é raro. Tenho uma ou outra amiga, assim, mas é raro. É bem mais raro. E você estava dizendo, Jéssica, do comportamento das outras pessoas, né? Aqui acabou de citar uma que acha que pode ser contagioso. Como que é isso, a recepção, quando vocês chegam no lugar público e, às vezes, a criança está numa crise, está com alguma... O que te incomoda? O que as pessoas se incomodam? Assim, primeiro, parece que nós não somos mães. Que a gente não... Tipo, o pessoal acha que ser mãe é aquela criança perfeita que chega, senta, se alimenta quando tem que alimentar. Não existe, a gente sabe, né? Mas o que a gente mais tem é aquele olhar do tipo, você não vai fazer nada? Você vai deixar essa criança ficar rodando? Né? Ou vai deixar essa criança ficar fazendo flap de mão, isso tá me incomodando. Pelo olhar a gente já sente. As ecolalias, né? O que é isso? São os barulhos, né, que as crianças fazem, ou as verbais fazem, ficam repetindo palavras, músicas, as não verbais ficam fazendo, né, barulhos com a boca. Né? O meu filho tem muita ecolalia. O João também tem. Muita. Então, assim, às vezes a gente vai, por exemplo, para a igreja, aí ele fica fazendo ecolalia, então as pessoas já te olham assim. Tipo, não vai calar a boca dessa criança? Manda ficar quieto. No começo, na minha paróquia, eu tinha receio, até que o meu pároco chegou pra mim e falou, não, você vai. E se alguém falar alguma coisa, você vai falar para mim e vai mostrar quem é. Só que aí é mais difícil ir... Aí quando eu vou com um, não vou com o outro. Não dá pra ir com os dois juntos. Né? Eu e o João também tem a questão da acessibilidade auditiva. Então, não é todo lugar que dá pra ir com ele. Se você, às vezes, você pede pra baixar alguma coisa, meu Deus do céu. As pessoas falam, tipo, não é melhor. Assim, eu já tive a experiência da pessoa falar assim, mas será que não é melhor você levar ele pra casa? E aí, que nem eu falei, eu tenho 880, porque a Cecília ama um Away. Você vê uma festa, ela tá lá. Já o João depende. Que nem ele, com a musicoterapia dentro da terapia dele, ele ama instrumento musical. Esses tempos que ele foi no aniversário com o pai dele e tinha um grupo de pagode. Na hora do parabéns, o pessoal foi cantar, diz que ele foi lá, catou o pandeiro e tava faceiro. Agora, se é som mecânico, incomoda um pouco mais ele, né? E aí, aquela coisa, o que eu fiz? Falei pra minha irmã, você fica com a Cecília aqui, né? Que era a festa que a minha irmã tava junto. E eu vou embora com o João. Já cansei de fazer isso. Porque as pessoas, elas não entendem que mesmo que meus filhos não fossem atípicos, cada criança é uma criança em um ambiente. Eu ia falar justamente isso, que assim, com duas filhas, né, eu percebo que uma é totalmente diferente da outra. E a gente precisa aprender a lidar
com cada uma de um jeito, né? Porque é o tipo, é a personalidade, e a gente vai aprendendo. E com a mãe atípica também acontece isso. As crianças também são diferentes, também têm a personalidade delas, e fora isso, é um aprendizado para vocês também, né? Com certeza. E a gente ainda, além de toda parte, né, da que a gente lida, né, com nossos filhos, a gente tem que lidar com birra, crise dos 2 anos, crise dos 4. Entender quando é birra, entender quando não é, entender quando a gente tem que intervir ali realmente de uma maneira um pouco mais, né? Enérgica com eles, né? Então a gente se dobra, literalmente, a carga que a gente tem que ter. Tanto que a estafa de uma mãe atípica é comparado a um soldado de guerra, né? Que volta de guerra. Porque a gente tem que estar alerta o tempo inteiro. Se o nosso filho é não verbal, a gente tem que estar alerta para saber o que ele quer, como ele quer. A gente tem que estar alerta. Sono. Nossa qualidade de sono é muito baixa, mesmo que tome. Eu tenho certeza que seu sono é super leve. Sim. Mesmo que você saiba que o Augusto está dormindo. A gente tem que estar preparado para uma crise em algum lugar, seja sensorial, seja uma crise de desregulação deles. Então, a gente vive num estado meio... Alerta mesmo, alerta né? mesmo. O que você gostaria que mudasse, Denise? Ao seu redor? Ou questão de saúde? Assim, algo que você vê que poderia ser mudado, poderia ser melhorado no sentido da maternidade atípica ou com as crianças atípicas e não é mudado, mas você gostaria? Nossa, muita coisa. Em todos os aspectos. A gente sofre muito com falta de profissional capacitado para tratar as nossas crianças. A gente sofre dentro da escola por falta de profissionais capacitados para atender as nossas crianças. Eu acho que falta também essa questão da empatia, né? Que tanto se fala, mas no sentido de... Poxa, aquela criança tá ali, né? Tá, sei lá, tá fazendo birra, tá fazendo crise. Eu não vou olhar. Porque eu sei que a mãe vai prestar atenção em mim, que estou olhando. Nossa, o que aquela criança tá fazendo? Sabe? Então, depois que fui mãe, eu, assim, comecei a me policiar nesse sentido, assim, extremamente. Quando eu estou num ambiente com outras crianças, eu vejo que tá chorando, tá gritando, tá quebrando, tá fazendo... Eu não olho. Eu não dou atenção. Eu viro, se possível, sair de perto. Porque é uma situação que... Numa criança atípica, é incontrolável. A gente não consegue controlar. Principalmente se a criança está em crise. Porque a crise, ela é uma descompensação neurológica da criança. Então, ela não faz aquilo porque ela quer. Ela faz porque ela está sofrendo com alguma coisa. É uma forma de manifestar o sofrimento que ela está sentindo. Seja sensorial, seja social, né? Então, ela está em sofrimento naquele momento, né? Então, a gente não precisa de olhares julgadores. A gente precisa... Até da ignorância das pessoas, tipo, opa, vou deixar essa mãe sozinha aqui para ela ficar mais à vontade, resolver o pepino dela, depois eu volto. Já que, muitas vezes as pessoas não sabem como lidar, né? Então, eu acho que esse acolhimento mesmo, né? No sentido de, vou fazer o possível para ajudar, se eu não puder ajudar, então vou me calar. Às vezes muita gente fala coisas tentando ajudar e acaba piorando a situação, acaba magoando aquela mãe, né? Então, eu, assim, sempre compartilho alguns vídeos falando sobre isso, né? O que não falar para uma mãe atípica, né? O que não falar para um autista. E às vezes as pessoas acham, ai, nossa, mas não pode mais nem falar nada. Ai, nossa, mas... Sabe, assim, acha que a gente está se colocando num nível superior aos outros, mas não é isso. É porque quando a gente vê o nosso filho em crise ali, cara, é a pior coisa do mundo. Uhum. Porque a gente não consegue controlar, a gente não consegue cessar aquilo, a gente só tem que acolher a criança. Então, é uma coisa que a gente não controla. E as pessoas ficam ali em cima, olhando, observando, julgando, e a gente sente tudo aquilo. A gente tá aqui focado na criança em crise, mas a gente tá vendo o que tá acontecendo aqui atrás da gente. Uhum. Tem uma frase, acho que é do Rubem Alves, que fala assim, só fale quando o seu silêncio... Quando romper o silêncio melhora, sabe? Assim, quando você falar, melhora o silêncio. E é muito verdadeira essa frase, né? Assim, às vezes a pessoa é melhor calada do que falando qualquer outra coisa que não vai agregar. Qual que é o seu sonho, Jéssica? Para você, para os seus filhos? Sinceramente, para os meus filhos, é quando eu não estiver mais aqui, ambos serem autossuficientes. Só isso, para eles. Eu acho que até acaba sendo meu
Porque o maior medo de uma mãe atípica é quando ela não estiver mais aqui. Forte. Qual que é o seu sonho, Denise? O mesmo. Não tem outro. Eu não consigo hoje falar... Claro, a gente sempre deseja o melhor pro nosso filho, mas eu acho que a Jéssica, a gente, enquanto mãe atípica, a gente não consegue dizer, eu quero que meu filho seja médico, eu quero... Lógico, é óbvio que eles têm toda a capacidade desse mundo para chegar lá. Mas eles têm muito mais barreiras, e barreiras não só neurológicas por conta do transtorno, mas sociais também por conta do preconceito, né? Então, o meu sonho hoje é ver ele formado, talvez nem formado, autossuficiente, como a Jéssica falou, né? Ter ali um emprego digno que lhe dê o sustento, né? Isso é uma coisa que pesa muito também em relação a ter outro filho ou não, né? Porque, poxa, vai ficar sozinho no mundo, né? Depois que a gente se for, é uma coisa que a gente pensa, não tem como não pensar, né? Será que ele vai dar conta sozinho, né? Então, é uma sobrecarga emocional, assim, porque a gente pensa nisso, eu pelo menos penso nisso praticamente todos os dias. Vou ter outro filho? Não vou ter outro filho? E se eu tiver outro filho e vier mais comprometido? E se eu não tiver outro filho e ele precisar de um irmão para sustentar ele depois? Sustentar, assim, dar suporte na vida, né? Então, são cargas emocionais pesadas, assim, sabe? Que a gente tem que lidar. Mas eu acho que vocês estão preparando eles para isso, para esse caminho, assim, todo esse esforço que vocês estão tendo, leva a terapia, volta a terapia, vai na fono, vai na psicóloga, vai no neuro, vocês estão preparando o caminho para que isso aconteça. E com isso eu quero agradecer vocês, porque já passou bastante o nosso tempo. Nem vi. Mas foi uma delícia a conversa, conhecer um pouco mais dessa realidade de vocês. E aqui eu quero que as duas estejam representando você também, que é mãe atípica, que está assistindo, que se sente solitária muitas vezes e está precisando ouvir que tem outras que também passam, mas que estão ali constantemente tentando se superar, tentando fazer o melhor para os seus filhos. E eu desejo que também vocês consigam olhar um pouquinho para vocês, porque vocês merecem muito. E obrigada por terem separado um tempo de vocês que é tão precioso. E vocês estão aqui. Olha, valoriza. Esse episódio. E muito obrigada, Denise. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você pelo convite, por esse espaço e por dar visibilidade, né, às mães atípicas, que realmente a nossa caminhada é muito solitária, mas a gente se sente muito prestigiada quando pessoas como você dão espaço para esse assunto, né? Que precisa ser conversado, precisa ser divulgado, porque, como a gente falou aqui, os diagnósticos estão aumentando, né? Então, as pessoas estão tendo que conviver com pessoas atípicas, não só autistas, mas outros transtornos também, com mais frequência, com mais... assim, de maneira corriqueira, todo mundo, né? Todo mundo tá no meio de todo mundo. Então, é importante que as pessoas busquem informação a respeito disso pra gente poder quebrar um pouco, né, os preconceitos e os paradigmas, né, em relação ao autismo. Sim, muito obrigada, Miriam. Eu que agradeço. Valeu, Jéssica. Eu que agradeço de novo, né? A gente batendo papo. Eu falo, a primeira vez que eu conversei com a Miriam, eu falei, gente, eu tô conversando com o Maíto. Tipo assim, agora de mãe pra mãe, a gente se acha. Mas assim, como a Andê falou, né, muito obrigado mesmo por dar mais um pouco de voz pra gente aqui, as mamães. Saibam que vocês não estão sozinhas, tá? Tem outras mães aqui da cidade que também produzem conteúdos super legais. E que precisar, é só chamar lá. A gente pode demorar pra responder, mas a gente sempre responde. Ainda tem isso, ainda vocês atendem o pessoal no Instagram, produzem conteúdo. Às vezes tem que dar uma pausa, né, Jéssica? Mas faz parte. Mas no direct não para. Não para, tá sempre por ali conectada. Obrigada, meninas. Gente, obrigada por mais uma companhia. Semana que vem continuamos aqui. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para que todo mundo conheça o Pode Contar, porque você sabe que pode contar comigo. Tchau, tchau.